Hoje eu vou falar sobre os relatórios financeiros pessoais e que me ajudaram muito a conseguir criar um planejamento de vida que é baseado nos meus objetivos pessoais e profissionais e também conseguir seguir. Porque o que é mais difícil não é criar esse planejamento, é você conseguir seguir ele e ver isso funcionando na sua vida mesmo. Porque normalmente você cria um planejamento, todos nós já paramos para fazer isso em algum momento, em alguma escala. E aí, quando você vê, você não está muito seguindo ou você não está vendo os resultados e você simplesmente desiste porque acha que não funciona. Então, basicamente, esse planejamento ele é baseado em OKRs e KPIs, que é uma metodologia que veio da Intel, mas que eu simplifiquei. Depois a gente fala sobre análise financeira mesmo, que é categorização dos gastos, e aí você tem o seu extrato, e aí você consegue ver o que você fez esse mês e comparar com o que você tinha que ter feito, então você consegue ver em quais categorias você está mandando bem ou quais categorias que você está extrapolando muito o que você pode gastar. Depois você tem os insights, que é justamente a análise dessa comparação entre os gastos, né, da categorização dos gastos, e depois você entra nos encaminhamentos, que é o que você tem que fazer no próximo mês para que você consiga continuar entrando em flow, ou seja, que você consiga continuar seguindo o seu planejamento para você alcançar os melhores resultados, tá? Então vamos começar pelas OKRs e KPIs. Eu não vou explicar muito sobre isso não, isso fica para um outro vídeo, porque é mais complexo e não vem ao caso agora, mas a primeira coisa que eu faço, e eu já apliquei isso também com várias outras pessoas, e funciona, realmente funciona, porque organiza a sua vida e o seu mindset, ajuda você a priorizar o que você tem que fazer, são o levantamento de necessidades. E cada um de nós, de acordo com o estilo de vida, de acordo com o que a gente gosta de fazer, de acordo com o que a gente quer alcançar na vida, a gente vai ter necessidades diferentes. Basicamente, saúde, educação e infraestrutura, tá? No caso da saúde, porque você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente para você conseguir remar, porque senão você simplesmente morre na praia, né? E por isso, o que você precisa de fazer? Você precisa de olhar um óculos? Você precisa de fazer o quê? Check-up? Você precisa de ir ao médico? Você tem, sei lá, a sua pele não tá boa, seu cabelo tá caindo. Então, o que você precisa de fazer relacionado à saúde? Quais são essas necessidades, ok? Então, depois a gente entra para educação. Por quê? Educação é o que te mantém 100% atualizado na sua vida e te ajuda a chegar em patamares melhores também na sua carreira. Então, se você não sabe sobre qual é o assunto mais presente dentro da sua área, você não sabe bem sobre ele, então você tem que fazer um curso sobre. Então, levanta todos os cursos, todos os livros que você quer aprender de assuntos interessantes que às vezes nem estão dentro da sua área, mas que vão te ajudar a evoluir em algum nível, seja pessoal ou profissional. Então você faz esse levantamento todo e depois, calma, não fica muito preocupado em priorizar, porque isso a gente faz no próximo passo, tá? E depois tem infraestrutura, né? Você quer sair de casa? O que você quer fazer? Você vai continuar na casa dos seus pais agora, ou você já está na sua casa, mas aí você precisa de quê? Você precisa de um computador novo? Você precisa de um eletrodoméstico, de uma cama? Enfim, o que você está precisando na sua vida de infraestrutura, tá? E depois disso entra a parte de desejo. Qual que é a diferença entre necessidade e desejo? Necessidade é algo que você precisa para executar ações do seu dia a dia que estão te impedindo de alcançar algum resultado que é muito importante para você. Desejos são coisas mais supérfluas, tipo jogos, tipo roupas, esse tipo de coisa assim, que não são tão importantes assim para o seu dia a dia, mas também a gente gosta de ter, né? Tem aplicativos, entre outras coisas assim. Então, levanta todos os seus desejos, lembra, não precisa de priorizar agora, para depois a gente entrar no campo de relevância. Esse campo de relevância você vai fazer o seguinte, você vai pegar todas as suas necessidades, todos os seus desejos, que eu já tinha falado, e aí você vai priorizar. Então, necessidade, o que é mais importante para você? Saúde, infraestrutura, educação, aí varia do momento de vida que você está, cada um vai ter a sua resposta, e depois a gente entra também em desejos. Então,
dentro de desejos que você precisa mais, o que você precisa menos, tá? E aí, a partir disso, você entra também em saúde. Então, o que você precisa mais em saúde? O que você precisa mais em educação? O que você precisa mais em infraestrutura? O que é mais prioritário? Você pode fazer isso através de números mesmo. Coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a quantidade de itens que você tiver, mas aí você já consegue ter uma visão assim mais geral já do que você precisa de fazer e do que é mais prioritário para você fazer nesse próximo mês, que vai ficar para um outro mês, porque não adianta você também fazer um planejamento onde todas as ações que você tem que fazer, ela acontece só em um mês. Isso não vai funcionar, tá? Você tem que dividir para conquistar, ok? Então, divide ali, não seja tão rigoroso com você mesmo, comece uma semana mais light ali, faz um mês mais light, vê também, se ficar muito fácil você aperta, eu já posso fazer mais coisa, posso visitar mais médico essa semana, esse mês e tal, e aí você já consegue também entrar em um mindset, um estilo de vida mais otimizado e muito mais focado, ok? Dados financeiros é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque você pega todo o seu extrato, então você vai usar algum aplicativo para fazer isso, ou você pode fazer usando o Excel, aí vai depender. Eu indico o Guia Bolso, que é o menos pior, na minha opinião. Ele não é bom, mas ele cumpre essa função, pelo menos, de categorizar as suas despesas, tá? E aí você tem infraestrutura, bares e restaurantes, que já entra uma linha mais de estilo de vida. Enfim, você vai fazer essa categorização. E aí você vai conseguir ter uma dimensão de todos os seus gastos mensais, gastos recorrentes, ok? Vai fazer essa soma e vai comparar com o seu salário. Então você tem um gasto de X e o seu salário é Y, seus gastos estão dentro do seu salário? Se tiverem, ok, tá? Mas aí eu recomendo o seguinte: sempre que você recebe um salário, existe uma regra que é a regra de poupar, que é poupa no mínimo 20%. Então, toda vez que entrar um salário, você já retira 20% líquido, né, do líquido, e aí você some com ele da sua conta, manda para outra conta, manda para uma conta poupança ou manda para uma conta que rende mais do que a conta poupança, ok? E aí você deixa esse dinheiro lá guardado, você faz isso todo mês. Voltando. Depois, você vai fazer o seguinte: você vai comparar todos os seus gastos e vai pegar e vai dividir. Normalmente, se você mora fora de casa, a infraestrutura vai ser por volta ali de 50% do seu salário líquido. Então, você tem que gastar até 50% com a infraestrutura do seu salário líquido, tá? Então, está assim ou não? Ok, eu recebo muito pouco, eu não consigo chegar a 50%. Hoje é 80%. Isso aí você tem um problema que você está tentando ter um estilo de vida que você não consegue arcar. Então, ou você precisa de ganhar mais, ou você precisa de diminuir os seus padrões de vida, sei lá. Enfim, você precisa de viabilizar isso de uma outra forma, ok? Você vai pegar todas as categorias de gastos que você tem e vai fazer uma projeção do quanto você tem para gastar em cada categoria. Então, vamos supor, eu tenho aí 20%, vamos supor que eu ganho R$3.000, eu tenho 20% para gastar com diversão, que já é bastante coisa, né? Que é R$600. Hoje eu estou gastando R$800. Então, no próximo mês, eu tenho que me policiar para gastar até R$600. Então, você faz essa divisão com todas as categorias do seu gasto e assim você vai conseguir se policiar e se programar melhor para você conseguir gastar o seu dinheiro com mais responsabilidade e focando principalmente nos objetivos, porque se você define aqueles objetivos lá atrás que são as coisas mais importantes da sua vida e você não consegue seguir, fica complicado. Por que você não consegue seguir? Porque normalmente você não tem uma guia e autocontrole suficiente para continuar fazendo o que é preciso para você alcançar esses objetivos. E assim você consegue ter essa guia. Fazendo essa análise, você consegue ter essa guia, ok? Depois, você tem os insights, que basicamente você vai fazer essa análise dessa comparação de extrato, ok? Então, você pega o seu extrato lá e você fez essa projeção dos gastos ideais, que eu chamo,
E aí você vai fazer insights. Então no próximo mês aí você vai escrever em formato de lista mesmo. No próximo mês eu tenho que gastar menos com conta de água. No próximo mês eu tenho que gastar menos com bares e restaurantes. Você faz uma análise holística mesmo, com todas as categorias, inclusive com os seus objetivos mesmo. Então, se eu quero emagrecer, procurar um plano onde eu possa fazer com uma outra pessoa que fique mais barato e viabilize eu praticar uma academia, ou contratar um personal trainer em grupo, que também é massa. E depois tem os encaminhamentos, que é a parte mais simples, né? Que aí, como se fosse um roadmap. O que é um roadmap? É simplesmente dividir por tempo as ações que você tem que fazer. Então, você vai pegar você vai pegar todos esses insights que você tem e vai dividir em tempo. Não tem muita dificuldade nisso. Então, para o próximo mês, a gente está em julho, então para o próximo mês de agosto, eu já tenho que ter feito isso, e em agosto eu vou fazer isso. Eu recomendo fazer de trimestre em trimestre esse tipo de análise. Aí você pode fazer também esses encaminhamentos de trimestre a trimestre, porque é menos burocrático. E se você for parar para fazer isso em todo mês, a chance de você abandonar isso no meio do caminho é muito grande, porque é algo que vai demandar algumas 2 horas do seu tempo aí, e todo mês pode ficar muito maçante se você não for uma pessoa muito disciplinada, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dê o feedback embaixo se você gostou ou não, se você tem alguma dica, se você analisa suas finanças de uma outra maneira, se você não analisa, quais são as suas dificuldades, e ask me anything. Como já dizia meu querido amigo Lucas, que está aqui do meu ladinho, que eu tô gravando na empresa. Vem cá. Aparece aqui. Hello. Beijo. Tchau, tchau.